Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. Para quem está acompanhando esse nosso programa, sabe que na nossa última reunião, nosso último encontro, nós terminamos de fazer um estudo sobre as obras de André Luiz. Se alguém lembra, nós começamos esse nosso programa fazendo palestras curtas, atentando a determinados assuntos do nosso dia a dia, por isso o nome do programa, Espiritismo em Nossas Vidas. Depois nós começamos a trabalhar, falar um pouco, estudar um pouquinho as obras de Joana de Ângeles, a mentora do nosso querido Divaldo. Um trabalho magnífico que ela deixou na psicografia de Divaldo sobre psicologia profunda, psicologia envolvendo todos os conceitos espíritas. Aí nós fizemos um pequeno estudo das obras de André Luiz, desde o primeiro livro Nosso Lar até o último, E a Vida Continua. É uma sequência de livros que fala da vida espiritual, das consequências, das ligações entre o mundo físico e o mundo espiritual. É um livro, são obras magníficas. E agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as obras da codificação. O Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho, depois Céu e Inferno e por último a Gênese. Eu penso em continuar, falar sobre obras póstumas, o principiante espírita, o que é o espiritismo, e por incrível que pareça, Kardec escreveu um livro sobre obsessão. Vamos ver, a gente chega até esse livro. E hoje nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, primeira parte. Eu dividi em duas partes, como eu fiz com as obras de André Luiz, e nessa nossa primeira parte, começa como sempre. O Livro dos Espíritos é um livro riquíssimo. A Joana, quando o Divaldo perguntou para ela que livro espírita ele deveria ler para entender o espiritismo, ela falou, leia o Livro dos Espíritos. E ele leu 5 vezes o Livro dos Espíritos. Ele não aguentava mais o Livro dos Espíritos. Ele falou, agora pode parar, tá bom, mas ainda tem muito que aprender. Porque esse livro, cada vez que você lê o Livro dos Espíritos, você aprende um pouco. Porque são muitas, centenas e centenas de questões e respostas onde sintetiza toda a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, que Kardec chamou de espiritismo. Infelizmente, os espíritas pouco estudam o espiritismo, e aí você vai ver nas redes sociais, em tantos lugares, as pessoas falando coisas da doutrina que não espelha a realidade da doutrina, não está lá nos postulados da doutrina espírita. E vamos tentar trabalhar um pouquinho aqui. Ou seja, vamos ler os livros. O que eu vou falar aqui não é porque o que nós vamos comentar vai esgotar o assunto. Longe, muito longe disso. Precisamos ler os livros. Esse livro dos Espíritos que eu me baseei para poder fazer esse bate-papo é um livro de 483 páginas, dividido em 4 partes. Hoje nós vamos ver a parte 1 e 2, na próxima a parte 3 e 4. E o autor, a gente coloca o autor sendo Allan Kardec, mas não é. O autor são os espíritos. Allan Kardec é o codificador, que pegou todo esse material e juntou isso separado, bonitinho, em alguns livros, sobre a orientação dos mestres da espiritualidade. A primeira parte do livro, ele vai tratar de Deus, universo, criação e princípio vital. Os espíritos, eles começam falando de Deus porque a primeira pergunta, Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos: o que é Deus? E os espíritos dizem: inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Pois é, os espíritos não falou que Deus é um ser antropomórfico, um velhinho, de roupa branca com um cajado aqui do lado, assim, nada disso. Inteligência suprema do universo, ou seja, tudo que você possa imaginar no universo de criaturas extremamente inteligentes, evoluídas,
Deus é a causa primária de tudo isso, né? A inteligência suprema do universo e a causa primária de tudo isso. Num segundo momento, os espíritos vão tirar dúvidas de Kardec a respeito do universo, explicando aquela passagem de Jesus que diz: a casa de meu pai tem muitas moradas. Óbvio, há 2000 anos atrás, não tinha outro jeito para Jesus explicar as coisas para as pessoas. Nos dias de hoje, ainda existem pessoas que acreditam em coisas totalmente fora do racional, coisas que não faz o menor sentido. Ainda uma parte da população está vivenciando um contexto de realidade que ela criou dentro dela, que não tem nada a ver com aquilo que realmente está acontecendo. Bom, mas não é o caso. O que eu quero dizer é que a casa de meu pai tem muitas moradas. Jesus estava nos conduzindo a entender que esta vida não é a única, que o planeta Terra não é o único habitado. Ah, mas pesquisas astronômicas mostraram que não é possível ter vida em outro planeta, que não sei o quê. Mas as pesquisas astronômicas enxergaram o universo até onde os nossos instrumentos enxergam. Dali para frente, nós não sabemos o que ocorre. Mas, sem dúvida nenhuma, numa análise puramente estatística, pela quantidade de corpos celestes que tem só na nossa galáxia, são alguns bilhões e bilhões e bilhões de corpos celestes. E a ciência atual já catalogou milhares e milhares e milhares de galáxias. Então, uma pela outra, a quantidade de corpos celestes é um número que não cabe em nenhuma calculadora do mundo. Será que se todo esse universo de corpos celestes, que são trilhões e trilhões e trilhões de corpos celestes, e se eu disser que 0,00001% desses corpos celestes são habitados, assim mesmo dá um número gigante de corpos celestes. Isso é uma pura estatística. Não estou falando nada de sobrenatural. Então, quando, na primeira parte do livro, Kardec vai fazer uma infinidade de perguntas sobre o universo aos espíritos, sobre planetas habitados, planetas mais evoluídos, menos evoluídos e tudo mais. Há um outro momento que ele vai perguntar sobre a criação. No Livro dos Espíritos vai chegar um momento em que o Kardec vai fazer essas perguntas, de onde tudo começou, aonde nós vamos chegar. E são perguntas que, não que os espíritos não saibam, mas nós não temos condições, muitas vezes, de entender ou não conseguimos entender o alcance das colocações deles. Então, vocês vão ver lá no livro colocações do tipo: a criação começa tudo em Deus e ninguém sabe onde isso tudo vai terminar, se é que algum dia vai terminar. E vamos ver a criação do mundo espiritual, que convive, pode viver totalmente desconectado com o mundo físico. O que os espíritos nos ensinam é que é muito importante que nós tenhamos contato com o mundo físico para que possamos reagir, ter as sensações e com isso despertar e, consequentemente, evoluir. Mas para que nós temos que evoluir? Aí é um contexto difícil. Deus cria todas as criaturas no universo, simples e ignorantes, e dá a elas a liberdade para evoluir em busca de paz, de felicidade, etc, etc. Então, há muitas pessoas que se opõem ao processo de evolução espiritual, dizendo: olha, mas se Deus construiu o universo, todo mundo simples, por que ele já não construiu todo mundo perfeito? E aí fica todo um questionamento filosófico que a gente não vai entrar agora aqui. Mas a doutrina espírita nos ensina que nós vivemos num contínuo de evoluir, aprender para melhorar, aprender para fazer diferente e evoluir.
E a evolução nos leva à felicidade. Quanto mais eu ajudo o próximo, quanto mais eu mudo minha forma de pensar e de agir para melhor, mais ético, mais construtivo, etc, etc, eu vou tendo dentro de mim muito mais paz, que é o que o Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus, o resto lhe será dado como acréscimo. E aí depois ele vai adentrar ao tão chamado princípio vital. O que é esse princípio vital? O próprio Einstein, enquanto encarnado, ele queria juntar o campo gravitacional, o campo elétrico, o campo magnético, o campo de energia forte, o campo de energia fraca, as forças atômicas, né? Ele queria juntar isso tudo, trocando assim em miúdos, mais simples, e justamente para tentar buscar o princípio de tudo. E a ideia, o princípio vital, que é justamente uma energia, algo que vai dar a vitalidade para as coisas. Então, é complexo porque envolve aí o contexto espírito, o contexto de energia, né? O princípio vital, que é aquilo que vai dar começo para a vida. Bom, eu quero que vocês leiam o livro para que vocês possam buscar isso com mais detalhamento, porque o nosso tempo é curto e o objetivo nosso é fazer um apanhado, uma análise dessas obras. Aí na segunda parte, essa segunda parte vai tratar de vários assuntos, tais como o que são espíritos, a encarnação dos espíritos, a volta dos espíritos ao mundo espiritual, a extinção da vida corpórea, a pluralidade da existência, vida espiritual, retorno à vida física, emancipação da alma, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, ocupação e missão dos espíritos e os 3 reinos. Então, existem espíritos? Existem espíritos. Somos espíritos. Nós não somos um corpo de carne que tem espírito, nós somos um espírito que está vivenciando uma experiência num corpo físico. Então, espíritos não foram criados junto com o corpo. Os espíritos sempre existiram e os corpos foram sendo criados na medida da necessidade e da evolução da espécie num determinado globo. No outro, essa evolução tem outras características, tudo de acordo com o contexto. E aí ele vai perguntar sobre extinção da vida corpórea. O espírito pode continuar existindo sem ter vida corpórea, mas a vida corpórea ajuda a acelerar o processo de evolução. Ele vai falar da pluralidade da existência. Por quê? Porque a base da doutrina espírita é a reencarnação. Se você tirar a reencarnação, acabou com 90% da doutrina espírita. Ah, mas e a caridade? A caridade tem profundas ligações com a reencarnação. O amor ao próximo e tudo mais está intimamente ligado com o processo de continuidade da vida. Retorno à vida física, então ele vai comentar em algumas perguntas e respostas esse processo de preparação na espiritualidade para uma nova vida. Esse aqui é interessante. Emancipação da alma, ou seja, nós vamos reencarnar enquanto formos espíritos errantes. Dia virá que a gente não precisará mais reencarnar. Atingiremos um patamar de evolução que a ligação com o mundo físico não faz mais sentido. Já estamos numa outra parada. Esse aqui é muito engraçado. Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Há uma pergunta do Kardec, ele fala: os espíritos interferem em nossas vidas? E os espíritos respondem bem objetivo: muito mais do que vocês imaginam. Sim, a interferência é constante. Agora, um detalhe que é importante. O mundo espiritual de baixo índice vibratório, aqueles irmãos que estão ainda conectados, vamos dizer assim, para ficar fácil, no mal, nas coisas não éticas, etc., esses interferem em nossas vidas direto. Os espíritos evoluídos, os mentores, os espíritos de luz, esses não interferem nas nossas vidas. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Nos ajuda? Sim, na medida em que você pede, na medida em que eles sentem que, nem que você não pediu, mas eles sentem que
seria bom ajudar você porque você está numa situação que era importante receber uma ajuda, eles vão ajudar. Nós não seremos ajudados só porque a gente está pedindo, não. 90% das vezes somos ajudados por coisas que a gente nem pediu e nem sabe. E você nunca vai saber o Espírito que te ajudou. Ele, vamos falar assim, vai ele ia passando, viu você numa situação, falou, puxa, deixa eu ajudar ele. Mexe os pauzinhos na espiritualidade para fazer com que você encontre uma solução, encontre um caminho, etc. Te dá uma energia para você ter mais força e determinação. E depois vai embora. Pega esse universo afora e vai cuidar da sua evolução. Evolução baseada em amor, baseada em ajuda ao próximo, baseada em fraternidade, caridade, baseada em aprendizado. Depois ele vai entrar em ocupação e missão dos espíritos. É muito interessante as respostas. Por quê? Porque a missão dos espíritos, aí no caso dos espíritos de luz, é levar para a humanidade conhecimento, levar exemplos para que nós possamos tomar um outro caminho em nossas vidas. A ocupação. Os espíritos têm na espiritualidade a mesma atividade que tinha aqui, mas não no sentido de profissão de ganhar dinheiro. Mas aqui na vida física a pessoa se interessava em determinado um trabalho lá, um trabalho dignificante, um trabalho sério, de mexer com determinado tipo de objetos, de coisas. Na espiritualidade, talvez ele vai continuar vindo aqui na vida física e acompanhando pessoas que estão fazendo isso, e continuar estudando lá, ou ele, sei lá, tem uma profissão acadêmica, uma profissão dentro da área da ciência, e ao desencarnar ele continua trabalhando em cima daquilo. Então, há espíritos que estão se dedicando o tempo, 100% do seu tempo, em ajuda ao próximo, em ajuda aos reinos inferiores. Então, a ocupação e a missão dos espíritos é algo... No mundo espiritual, a vida é muito mais dinâmica daquilo que no mundo físico. E os três reinos? O reino mineral, vegetal e animal. No reino mineral e vegetal, muitas vezes se confundem certos minerais, parece que é um vegetal, mas não é um mineral. Certos vegetais que parecem um mineral, mas não é um mineral, é um vegetal. E aí no outro lado do mundo também, do vegetal para o animal inferior. Depois do animal inferior para o animal superior. É muito louco, é muito maravilhoso isso. Por quê? Porque se você pegar o livro do nosso estudo, da André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos, você vai ver todo um tratado que o André Luiz faz sobre a evolução do mundo físico em função do mundo espiritual. Só que pouco ele fala da evolução do mundo espiritual, porque pouco a gente sabe. O mundo físico está mais ou menos fácil de identificar. O mundo espiritual, muito mais difícil. E assim, nós vamos chegando ao final do nosso encontro de hoje. Eu coloquei aqui no meu notebook uma frase de Allan Kardec que eu achei maravilhoso. Aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Muito bacana isso, né? Mas é uma realidade. E é isso aí, pessoal. Começamos então nosso primeiro encontro sobre as obras da codificação, onde vamos, num espaço de tempo curto, fazer alguns comentários, alguns pontos que a gente entende ser interessante comentar, trocar aqui umas palavras com vocês sobre essa maravilhosa e abençoada doutrina dos Espíritos. Até o próximo encontro e fiquem todos com a paz do Mestre Jesus.